Oi pessoal, boa noite. Então vamos dando continuidade à nossa matéria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos dentes. É a aula, eu acho que é a aula mais complicadinha de toda a disciplina. É fácil de entender, mas precisa de bastante repetição e prestar bem atenção, tá bom? Eu vou tentar ser bem clara com vocês e qualquer dúvida vocês vão me mandando lá na plataforma do Google Classroom, que eu vou tentando tirando as dúvidas ali com vocês, tá bom? Então vamos lá. O que é a nomenclatura? É um conjunto, então, de termos peculiares, de termos comuns dentro de uma profissão, certo? Do quais os indivíduos praticam. E assim, com esses termos comuns, os profissionais conseguem se entender mutuamente. O que significa isso? Ter uma padronização dos termos utilizados para facilitar a comunicação entre os profissionais e evitar erros. Então, falando aqui, da nomenclatura então dos dentes, quando o paciente chegar para vocês, chegar lá um pedido de exame radiográfico, não vai estar escrito assim, por favor, radiografar o primeiro premolar superior do lado esquerdo. Não vai estar assim. Como que vai estar? Por favor, radiografar o dente 15, o dente 16, o dente 17, o dente 41, 42, certo? Então, vai ser esse tipo de nomenclatura que a gente vai utilizar para identificar os dentes na boca e que a gente vai ver um pouquinho nessa aula. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para nomear os dentes a gente sempre tem que pensar no paciente de frente para a gente, o paciente sempre olhando para a gente, tá? Essa é a primeira norma. Então, a minha direita não é a direita do paciente, porque ele está de frente para mim, então a minha direita é a esquerda do paciente, certo? A direita do paciente é a minha esquerda, tá? Então, sempre pensar na hora de ver uma nomenclatura, pensar no paciente de frente para você, porque é de frente que a gente atende ele, é olhando ele de frente que a gente faz o exame radiográfico, então é sempre o paciente de frente, aqui como está na foto. E a primeira coisa, a gente vai dividir a boca em 4 partes. Então, primeiro a gente separa em superior. Então, aqui, ó. A parte superior e a parte inferior, e a outra divisão é entre lado direito e lado esquerdo, certo? Fazendo então essa divisão, a gente vai ter 4 quadrantes, certo? 1, 2, 3, 4. Vamos dividir a boca em 4 partes. Então, a gente tem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Então, para a gente nomear esses quadrantes, então, primeiro quadrante, superior direito. Segundo quadrante, os dentes superiores do lado esquerdo. O terceiro quadrante, os dentes inferiores do lado esquerdo. E o quarto quadrante, os dentes inferiores do lado direito, tá? Então, sempre na hora de colocar o número dos quadrantes, é no sentido horário, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Sempre aqui, ó, no sentido horário, para também não confundir, não colocar primeiro, segundo, terceiro e quarto aqui, tá? Agora, então, numa visão dentro da boca, então a gente separa em superior, dentes superiores e dentes inferiores. E a outra divisão em dentes do lado direito e dentes do lado esquerdo, ok? Então, o primeiro quadrante são os dentes superiores direito. O segundo quadrante são os dentes superiores esquerdo.
O terceiro quadrante, os dentes inferiores esquerdo. E o quarto quadrante, os dentes inferiores direito. Tá ok? Essa é a primeira parte da nomenclatura. A segunda parte é a que a gente já viu a aula passada. A gente vai acoplar as duas. Em cada quadrante desse aqui, nos 4 quadrantes, a gente vai ter uma sequência de dentes. E essa sequência vai se repetir igualzinha nos 4 quadrantes. Tá? Que é incisivo central, acompanhe a flechinha aqui, ó, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, e aqui não tem continuidade, mas mais pra frente a gente vai ver, tá? Segundo quadrante, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar, primeiro premolar, tá? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, essa sequência de dentes vai se repetir em todos os quadrantes, tá bom? Então, depois, aqui, ó, aqui dá pra gente ver certinho, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, segundo molar, e o terceiro molar, que é o dente do siso, que nessa boca aqui ele não tá aparecendo. Embaixo o mesmo, tá? Incisivo central, incisivo lateral, canino, premolar, segundo premolar, primeiro molar, segundo molar. E essa mesma sequência vai se repetir nos outros 2 quadrantes, tá bom? Então, são duas coisas que a gente tem que decorar. A gente sempre tem que ver o paciente de frente, dividir a boca em 4 quadrantes, certo? Sendo o primeiro quadrante superior direito, segundo quadrante superior esquerdo, terceiro quadrante inferior esquerdo e quarto quadrante inferior direito, tá? E a outra coisa que a gente tem que decorar é a ordem do dente na arcada, certo? Que essa ordem aqui, ela vai se repetir em cada quadrante, tá? Então, ó, incisivo central, ele vai ser sempre o primeiro dente. Então, a gente tem o incisivo central superior direito, o incisivo central superior esquerdo, o incisivo central inferior esquerdo e o incisivo central inferior direito, tá? Então, o número 1, ele sempre vai ser o incisivo central. O número 2, incisivo lateral. Então, eu tenho incisivo lateral superior direito, incisivo lateral superior esquerdo, incisivo lateral inferior esquerdo, incisivo lateral inferior direito, tá? E assim sucessivamente. Número 3, o canino. Canino superior direito, canino superior esquerdo, canino inferior direito, canino inferior esquerdo, quer dizer, canino inferior direito, e assim por diante, tá bom? Então, sempre que eu tiver o número 1, eu vou estar falando incisivo central. Se estiver falando o número 2, incisivo lateral, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai juntar as informações do quadrante, certo? Primeiro quadrante, segundo, terceiro ou quarto quadrante, 1, 2, 3 ou 4, com a ordem do dente na arcada. Então, aqui, ó, tá vendo que tem esse um underline, né, na frente? Então, aqui é o que vai mandar, né, o número que vai aqui vai ser o número do quadrante. Então, por exemplo, aqui. Por exemplo, por aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui o quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, certo? Terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, vamos aqui, ó, pro premolar. Se eu tenho aqui, então, ó, o dente, ó, 24. Se eu tô falando em 20, eu tô no segundo quadrante, certo? Então, aqui ele vai me dar um endereço, o bairro que esse dente mora, tá? Se é superior direito, se é superior esquerdo, se é inferior esquerdo, se é inferior direito. Então,
Eu tenho o número 2 aqui, eu tenho o dente 24. Mas aonde que dente 20 para eu radiografar o dente 24? Que dente que é esse? Eu vou assim, o primeiro número, ele vai me dar o quadrante. Então, ele dá aqui, ó, número 2. Opa, número 2, superior esquerdo. Então, eu já penso superior esquerdo. Já é aqui. E o número 4? Quem que é o número 4? Aí, eu tenho que decorar essa ordem aqui. O número 1 é incisivo central. O número 2, número 1, acompanha aqui comigo. O número 1, incisivo central. O número 2, o incisivo lateral. O número 3, o canino. E o número 4, quem é? O primeiro premolar. Então, eu tenho primeiro premolar superior esquerdo, tá? Aqui só pra gente... Vamos mudar o quadrante. Então, por exemplo, vamos ver que eu tenho um número aqui, opa, 44. 44. Eu preciso radiografar o dente 44. Onde que está esse dente? O primeiro número que eu olho, o primeiro número, ele vai me dar o quadrante. Se é o quadrante 4, é o inferior direito. Então, eu vou estar aqui, nessa região aqui. E é o quarto dente da arcada. Quem que é o quarto dente da arcada? O primeiro é o incisivo central, o segundo é o incisivo lateral, o terceiro o canino e o quarto é o primeiro premolar. Então, dente 44, de quem que eu estou falando? Estou falando do primeiro premolar inferior direito, tá? Então, a gente tem que unir, a gente chama de método dos 2 dígitos. O primeiro dígito é a dezena, tá? Ele vai me mostrar sempre qual quadrante, e qual quadrante aquele dente tá bom? Então, se aqui vem o número 1 primeiro, ele vai estar no primeiro quadrante, tá? Superior direito. Se aqui está o número 2, ele está no segundo quadrante. O número 3, ele já tem que pensar em terceiro quadrante. E o número 4, tem que pensar em quarto quadrante. E o segundo dígito, que vai ser a unidade, vai ser a ordem do dente na arcada, que é aquela. Incisivo central, número 1. Incisivo lateral, número 2. Incisivo canino, número 3. Primeiro premolar, número 4. Tá? Essa ordem na arcada, ela vai se repetir 4 vezes. Deixa eu ver se tem um aqui pra... Vamos lá. A ordem na arcada, ela se repete 4 vezes. No primeiro quadrante, a gente tem incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar. No segundo quadrante, a mesma ordem. No terceiro quadrante, repete a ordem. No quarto quadrante, também repete a ordem. Tá bom? Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês a ordem dos dentes na arcada, certo? Que essa ordem aqui vai se repetir em cada quadrante. E na frente, a gente vai pôr apenas a qual quadrante pertence esse incisivo central. Então, se eu coloco aqui o 30, 31, então, opa, 3, né? O 30, o 3, está me remetendo ao terceiro quadrante. Então, eu já tenho que pensar inferior esquerdo, tá? E um incisivo central. Então, de quem eu estou falando? Do incisivo central inferior esquerdo. Tá bom? E assim sucessivamente, ó. 42. Opa, eu tenho um 4 na frente. Se eu tenho um 4 na frente, eu estou falando de 4 quadrantes. Do quarto quadrante. Tem que pensar inferior direito. E quem que é o número 2? Na ordem marcada. Incisivo central primeiro, depois vem o incisivo lateral. Então, de quem que eu estou falando? Do incisivo
lateral inferior esquerdo desse moço aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Tá ok? E assim sucessivamente. Aqui só para vocês verem, então, numa radiografia panorâmica. Então, o primeiro passo, a gente, para dividir em quadrantes, a gente divide superior, inferior e em direita e esquerda, tá? E a partir daí, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, unindo, né, o número do quadrante. Então, ó, você percebe que tem sempre um na frente, ó. Tá? Primeiro quadrante sempre com o número 1 na frente. E aqui a ordem, o segundo número é a ordem marcada. Né? O 1, incisivo central. O 2, incisivo lateral. O 3, canino. O 4, primeiro premolar. O 5, segundo premolar. O 6, primeiro molar. O 7, segundo molar. E o 8, o terceiro molar aqui em cima. Tá ok? E aí para o segundo quadrante, ó. Primeiro número, sempre o 2. Tá? Olha lá. E aí, o segundo número é a ordem do dente marcado. Por exemplo, aqui, ó, 23, ó, é o canino. Incisivo central, incisivo lateral, qual que é o próximo? O canino. Então, 23, de quem eu tô falando? Do canino superior esquerdo, tá? E assim consequentemente. O terceiro quadrante, sempre o 3 na frente. E o quarto quadrante, sempre o 4 na frente. Tá? Então, o primeiro número remete ao quadrante que ele está, ao endereço, né? Ao bairro que ele mora, sendo bairro superior direito, superior esquerdo, sendo bairro superior inferior esquerdo, e a ordem do dente aqui marcada é o número da casa, né? Que vai de acordo com a ordem. Então, aqui só pra gente treinar um pouquinho, aqui é uma boca aberta, tá? Aberta assim, ó. Então, aqui a gente tem a parte superior, a parte inferior, tá bom? E esse dente aqui, ó, de qual dente que eu tô falando? Então, ó, ele tá aqui no segundo quadrante. Então, o primeiro número é o 2, certo? E qual a ordem dele marcada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o 28, tá? Que é um terceiro molar. Aqui, ó, vamos ver lá. Só voltar aqui pra você ver. Terceiro molar. Aqui, ó. Terceiro molar é o oitavo na ordem da arcada. É o último. Aqui mais uma. Então, a gente está falando de superior direito, estou falando de primeiro quadrante. Então, vem um na frente. E qual a ordem dele na arcada? 1, 2, 3. Então, é o dente 13. E qual que é o dente 3? É o canino. Então, a gente está falando do canino superior direito. Vamos fazer mais alguns. Eu não vou fazer todos, porque isso aqui é a atividade de vocês. Tá bom? Vamos para esse dente aqui, ó. Inferior direito, quarto quadrante. Então, o primeiro número é o 4. E qual a ordem dele? 1, 2. Então, dente 42. E quem que é o número 2 lá na ordem? É o incisivo lateral. Então, o dente 42, de quem que eu tô falando? Incisivo lateral inferior direito. Tá bom?
E agora, pra gente acabar, como que a gente vai fazer com os dentinhos de leite? Como é que vai funcionar essa nomenclatura para os dentes de leite? É praticamente a mesma coisa. O que a gente vai mudar? Então é a mesma coisa, a gente tem que olhar sempre o paciente de frente, tá? Esquecer que a direita do paciente não é a minha, porque o paciente está de frente para mim, então é o contrário, tá? E mesma coisa, separar superior e inferior, em direita e esquerda do paciente. E o que vai mudar são apenas os números dos quadrantes, que vai ser a continuação do número dos permanentes. Então, o permanente eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E nos de leite eu vou ter o quinto quadrante, o sexto quadrante, o sétimo quadrante e o oitavo quadrante, tá? Então, sempre que eu estiver falando em quinto quadrante, eu estou falando em superior direito. Quando eu estiver falando em sexto quadrante, eu vou estar falando em superior esquerdo. Quando eu estiver falando em sétimo quadrante, é inferior esquerdo. E quando eu estiver falando em oitavo quadrante, é inferior direito, tá? É a mesma coisa, é a mesma sequência, só vai mudar o número. E lembrando da nossa primeira aula da dentição decídua, que a dentição decídua não possuía pré-molares, tá? Gente, é a mesma coisa, tá bom? A gente vai dividir, então, em quadrantes, do mesmo jeito dos permanentes, certo? Que vai equivaler ao primeiro número. E o segundo número vai ser a ordem do dente na arcada. Só que os dentes de leite, né, a dentição decídua, ela não tem premolar. Então, a ordem vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, número 1, incisivo central. O número 2 vai ser o incisivo lateral. O número 3 vai ser o canino. O número 4 vai ser o primeiro molar. E o número 5, o segundo molar. Tá bom? Porque a dentição decídua não vai ter nem os pré-molares e nem o terceiro molar, né? E pra gente nomear os dentes de leite é a mesma coisa, tá? O primeiro dígito vai estar falando pra gente o quadrante que ele vai estar, se é 5, se é 6, se é 7 ou se é 8, tá? Quadrante 5, superior direito. Quadrante 6, superior esquerdo. Quadrante 7, inferior esquerdo. Quadrante 8, inferior direito, tá? Vai sempre estar me mostrando o quadrante que ele tá. E o segundo número vai me dar qual dente é, né? A ordem do dente na arcada, que vai se equivaler a essa ordem aqui, tá? Número 1, incisivo central. Número 2, incisivo lateral. Número 3, canino. Número 4, primeiro molar. Número 5, segundo molar. E aqui pra gente treinar então um pouquinho, então a gente divide em superior e inferior, direita e esquerda, tá? Que é o mesmo esquema da boca aberta. Então a gente divide em quinto quadrante, sexto quadrante, sétimo quadrante e oitavo quadrante, tá? Então, em qual dente eu tô me referindo aqui? Então, se ele tá no sexto quadrante, é o número 6, que é o primeiro dígito. Ordem dele na arcada, número 1. Então, incisivo central. Então, ele se refere ao incisivo central, descido, superior, esquerdo. Aqui, continua no sexto quadrante, então continua com 6 na frente.
E agora qual a ordem desse dente? 1, 2, 3, 4. É o número 4. Quem que é ele então? Quem que é o dente 64? É o primeiro molar, certo? Porque a dentição decídua não tem os premolares. Então é o primeiro molar superior esquerdo. E agora eu vou fazer mais um, porque essa aqui também é a atividade de vocês, para vocês continuarem aí. Opa, inferior direito. Na dentição decídua é o oitavo quadrante. Então, o primeiro número é o número 8. Então, se tiver o número 8 na frente, é inferior direito, tá? E qual que é a ordem dele na arcada? 1, 2, 3, 4, 5. É o número 85. Quem que é o quinto dente? Lá na ordem da arcada. É o segundo molar decíduo. Então, de quem que a gente está falando do dente 85? É o segundo molar decíduo e inferior direito. Bom? E aí agora eu deixei umas atividades aí para vocês fazerem, tá? Eu não vou fazer todas. E não tem muito segredo, tem que decorar os quadrantes, certo? E decorar a ordem do dente na arcada, tanto dos dentes permanentes, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. E na dentição decídua, como não tem os premolares, a gente só vai ter incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar e segundo molar. Bom? Então tem que decorar essa ordem dos dentes na arcada e decorar os quadrantes, tá? E lembrar sempre que a dentição decídua, né, para as crianças, o número dos quadrantes continua, né, com o dos números permanentes. Então, para os dentes permanentes, eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E na dentição decídua, eu tenho quinto quadrante, sexto quadrante, sétimo quadrante e oitavo quadrante. É a continuação, tá? São 8 quadrantes. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me mandando. Eu não estou ao vivo aqui na aula com vocês, mas eu estou na plataforma do Google Classroom. E para pegar prática mesmo, é só com o dia a dia, fazer as atividades, mas assim é assim, tá bom? Muito obrigada.